Glória a Deus. Estou muito contente por perceber a intensidade como vocês adoram a Jesus. Confesso que hoje em dia é um pouco difícil você encontrar uma galera jovem que tem aí fora tanta oportunidade e escolherem estar na presença de Deus e enquanto louvam com todas as expressões de entrega de verdade, de graça. Isso é maravilhoso. Estou muito contente de estar com vocês. Como o Murilo falou, eu sou o Rafael, Rafa Inácio. Você pode me encontrar aí nas redes sociais, se quiser. Sou casado com a Evelyn, e Deus é bom demais, porque ela é linda demais, e ela orou pouco e eu orei bastante, azar dela, né? Nós temos 3 filhos, a gente obedece o mandamento de encher e multiplicar a terra, né? Então, temos o Pedro, de 9 anos, o Joaquim, de 4 anos, e o Benjamin, vai fazer 2 anos em dezembro. Hã? Não, já. Esse aí eu já falei, Senhor, esse eu obedeci, agora vamos obedecer outro mandamento aí e tal. Eu, como o Murilo falou, coordeno o CAD, depois se vocês quiserem saber mais eu posso dizer o que a gente faz, mas na verdade, em síntese, nós estamos transformando o mundo uma vida de cada vez. Então, cada criança, família, homem, mulher que chega lá, nosso intuito é de compartilhar o Evangelho, servir a vida dessas pessoas, porque nós entendemos que o Evangelho, ele transforma vidas, ele salva vidas. Então, isso que a gente faz lá. Nesse tempo, eu também tenho pastoreado uma pequena comunidade de fé, uma igreja batista, perto de onde eu moro, trabalhando com o povo de Deus lá, tentando pastorear aquela comunidade, ajudar aqueles irmãos a entender que enquanto nós, como portadores do Evangelho, nós podemos, aonde estamos, transformar as realidades através do poder e da graça de Deus. Então tem sido um desafio interessante estar com aqueles irmãos. Amém? Você trouxe Bíblia? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 25 ao 35. Enquanto você procura, eu vou tomar uma água. Lucas, capítulo 14, verso 25 ao 35. Esse barulhinho é bom, né? Sinal que o pessoal está procurando. Vai lá, Lucas 14. Eu gostei demais quando o Murilo falou para mim sobre essa nova identidade, e não é só um jogo de palavras, tem um forte significado esse nome vetor, né? E isso se resume em 3 palavras: intensidade, direção e propósito. Viu? Eu decorei, acho que vocês não decoraram ainda, viu? Estou brincando. E o que eu quero falar com vocês hoje eu acredito ser algo que Jesus nos ensinou que, se nós obedecermos, nós poderemos desenvolver na nossa vida intensidade, direção e propósito. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim, Lucas 14, 25 até o 35. Uma grande multidão, acompanhando Jesus, este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá que
e pedirá um acordo de paz. 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa, rica e poderosa palavra. Senhor, que haja no nosso coração agora uma terra fértil para receber essa semente e frutificar muito. Ó Deus, conduz-nos, Senhor, na Tua palavra e traz a nós o entendimento, a revelação e um chamado a obedecer a Tua palavra nessa noite, Senhor. Transforma as nossas vidas de acordo com a Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade, Pai. Nos conduz nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei antes, vetor significa intensidade, direção e propósito. E vocês estão buscando isso. Quando você vê aquela agenda lá, por exemplo, e aqui eu estou falando algo que eu imagino que seja e deve ser assim, não é apenas uma agenda com eventos para você ter o que fazer, mas é uma agenda com propósito para que você desenvolva intensidade, direção e propósito, certo? É isso, Murilo? Acertei? É isso aí, viu? Ele nem me falou, mas eu acertei. E eu entendo, e eu fiquei me perguntando, Senhor, como que nós podemos desenvolver intensidade, direção e propósito? E entendendo que essas coisas não se desenvolvem uma de cada vez, mas na vida cristã elas se desenvolvem ao mesmo tempo, em diversas situações. E esse texto vai nos dizer, e eu quero falar a você a respeito do discipulado cristão, que eu entendo que seja algo que é algo que Jesus nos ensinou, nos ordenou a fazer, que é a única maneira de nós desenvolvermos intensidade relacional com Cristo e um com os outros, direção, porque no discipulado Jesus nos dá direção. No discipulado nós aprendemos a guardar as palavras que o Senhor ensina, então as palavras do Senhor nos direcionam e também nos dá propósito. Porque quando Jesus, cheio de autoridade, em Mateus capítulo 28, ele diz, eu recebi poder e agora porque eu tenho poder, eu envio vocês para pregar, fazer discípulos, batizar, ensinar. Ou seja, ele nos dá um senso de propósito. E nós vamos fazer isso até quando? Até que ele venha, porque no fim do texto ele vai garantir que está conosco todos os dias. E o propósito é, no fim, que nós possamos reunir em torno de Jesus todas aquelas pessoas que ele escolheu para se reunirem ao entorno dele, hoje e eternamente na eternidade. Então eu quero falar a respeito do discipulado cristão, seus custos e suas responsabilidades, porque eu creio que através do discipulado nós podemos desenvolver os 3 pilares do vetor. Ok? Vamos então, primeiro tentar entender qual é a definição de discipulado. Discipulado é ajudar pessoas a seguir a Jesus a partir do ato de seguir a Jesus. Discipulado é ajudar pessoas a seguir a Jesus a partir do ato de seguir a Jesus. Ou seja, então nós temos aqui 2 coisas. Primeiro, o ato de seguir a Jesus. E depois, o ato de ajudar pessoas a seguir a Jesus. Isso é discipulado. E nós não podemos desassociar essas coisas. Se nós seguimos a Jesus, precisa haver pessoas que nos seguem porque nós seguimos a Jesus, porque quando seguimos a Jesus, significa ajudar pessoas a seguir a Jesus. Não é filosofia, apesar de parecer, né? Me inspirei no Murilo aqui, que antes ele falou uns negócios bonitos. Mas é isso. Esses 2 atos, eles estão entrelaçados, intimamente ligados. Então, quando você segue Jesus, isso vai te impulsionar a chamar pessoas para seguir a Jesus a partir do seu ato de seguir a Jesus. Isso significa discipulado.
E isso acontece conosco. Nós não podemos ajudar ninguém a seguir a Jesus se antes nós não ajudarmos, se antes nós não seguirmos a Jesus. O problema é que nós seguimos a Jesus porque alguém nos ajudou a seguir a Jesus, que seguia a Jesus, porque alguém ajudou essa pessoa a seguir a Jesus, porque essa pessoa que seguia a Jesus também foi ajudado por outro a seguir a Jesus. E se nós voltarmos, nós vamos parar onde? Em Jesus. Por isso que o discipulado é algo importante. E por isso que nós precisamos olhar para isso e entender que nesse ambiente de discipulado nós vamos desenvolver intensidade, e por isso que nós precisamos olhar para isso. Então, o discipulado, ele não pode ser visto como um ministério, por isso que nós precisamos, e nem como um processo de formação, onde você aprende conteúdos, onde você recebe um diploma porque você fez um curso, você leu um livro. Não. O ato de discipular, o ato de seguir a Jesus, é reunir nesse ato de seguir a Jesus e de ajudar outros a seguir a Jesus, é reunir toda a igreja no ato de seguir a Jesus. Você entendeu a importância disso? Quando você segue a Jesus e se dispõe a ajudar outro a seguir a Jesus, você está reunindo toda a igreja cristã naquele ato. Isso é sensacional. Isso é algo sensacional. Você está reunindo toda a igreja cristã naquele ato. Então, o que eu quero falar é a respeito disso. Isso é algo sensacional. Você está reunindo toda a igreja cristã naquele ato. Eu quero falar disso como a minha primeira e última pregação aqui. Isso é algo sensacional. Reunindo toda a igreja cristã naquele ato. Eu quero falar disso com pessoas, que eu aprendi com Jesus, que quando isso é algo sensacional. Toda a igreja que tem para dar aquela transformação, que é vida, que é direção, que é caminho, que é o Espírito de Jesus. Essas isso é algo sensacional. Toda a igreja que tem para dar aquela transformação, que é vida, que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Essas isso é algo sensacional. Toda a igreja que tem gente que obedece essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Essas isso é algo sensacional. Toda a igreja que tem gente que obedece essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Essas isso é algo sensacional. Toda a igreja que tem gente que obedece essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Essas isso é algo sensacional. Toda a igreja que tem gente que obedece essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Essas é algo lindo, vibrando a igreja que tem gente que obedece essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha é uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue que a partir desse igreja, que é o Espírito de Jesus. Rosa vermelha uma cor linda, vibrando a igreja, perfeição da obediência essas coisas, que segue
E aí uma coisa que você segue e seguir nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que você segue e seguir nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que você segue e seguir nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que você segue e seguir nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que você segue e seguir nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao mesmo tempo nós entendemos sobre esse de Deus e aí uma coisa que o ato e seguir mas ao
Mas
Mas o discipulado é saber E a matemática para ganhar. Só que tenha certeza que Jesus te convida a perder. E a matemática você vai perder e você nem vai sentir, nem vai perceber, nem vai se arrepender. Só que tenha certeza, porque o que ele te oferece é muito mais valioso. E o que está em jogo aqui, então, é o custo do ato de seguir a Jesus. Nós precisamos começar a olhar para aquilo que Jesus nos pede e parar para calcular o custo. E o texto vai nos dizendo isso. Parar para calcular. Eu falei no começo aqui que eu achei bonito, e o texto vai nos dizendo isso com essa reunião, que nós aqui em nome de Jesus ouvimos os irmãos aqui e eles nos conduziram em louvor. E o texto vai nos dizendo que nós estávamos fazendo para adorar a Jesus. Que nós aqui em Quando nome a igreja de Jesus, ela nega a si mesmo e se coloca em um instante diante do Senhor, ela faz valer a pena. Quando a igreja você sabia disso? Nega a si mesmo e se coloca em um instante diante do Senhor, ela faz valer a pena. Quando a igreja você sabia disso? Nega a si mesmo e se coloca em um instante diante do Senhor, ela faz valer a pena. Quando a igreja você sabia disso? Nega a si mesmo e se coloca em um instante diante do Senhor, ela faz valer a pena. Quando a igreja nega a si mesmo e se coloca em um instante diante do Senhor, ela faz valer a pena. Nega a si mesmo e se coloca em um instante. É isso que significa. Jesus pagou isso. Agora, a grande pergunta que nós precisamos fazer é: será que esse grande tesouro que Jesus nos deu, que é o discipulado, tem sido por mim e por você avaliado nos termos do custo que ele nos manda parar para calcular? Funcionamos com os apelos, com as canções, e aí, baseados na emoção do momento, nós vamos caminhar e seguir a Jesus? É assim que nós baseamos? É assim que nós decidimos seguir a Jesus? Na emoção, sem olhar os custos? E aí uma coisa importante, nós precisamos fazer as perguntas, e esse texto vai nos responder a respeito dos custos. Se você olhar no verso 25, primeiro Jesus começa a falar com um público. Há um público aqui que ele fala. E o texto vai dizer o quê? Que havia uma multidão que seguia Jesus. E Jesus começa então a falar com essa multidão. E ele começa a falar com essa multidão exatamente sobre o custo de segui-lo. Verso 25. E sabe o que Jesus vai exigir dessa multidão? Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Esse é o custo. Jesus não está chamando ninguém pela emoção, tanto que tem gente que chega muitas vezes nas narrativas dos evangelhos a Jesus: eu quero te seguir, Senhor, e ele dá o quê? Uma dificultada. Porque provavelmente ele percebe que aquelas pessoas estão o seguindo pela emoção, pelo que ele pode fazer, pela cura que ele pode dar, pelas coisas que ele pode fazer. Mas acontece que Jesus, para segui-lo, ele vai dizer para nós nesse texto que há um custo. Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego.
São 3 demandas que ele convida a multidão a lançar mão. Que ele convida a multidão a obedecer, se quiser seguir a Jesus. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que ela vai ter que perder alguma coisa para poder seguir a Jesus. Calcular o que ela vai perder para então seguir a Jesus, porque Jesus vai cobrar um tipo de amor, um tipo de sofrimento e um tipo de desapego. E nesse texto tem 3 versículos que vão fundamentar e vão apresentar a estrutura desse texto para que a gente possa entender com clareza esse maravilhoso ensino de Jesus. O verso 26 diz assim: se alguém vir a mim e ama seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Verso 27, e que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Percebe uma coisa? Jesus está colocando aqui uma barreira ao primeiro momento. Ele está colocando aqui os custos do negócio de seguir a Jesus. Em 3 versículos. E o que isso significa? Significa que Jesus está dizendo que tem algum tipo de pessoa que não pode segui-lo. E ele está falando isso à multidão. Ele está falando isso à multidão. E quem é a pessoa, ou as pessoas que não podem seguir a Jesus? Aquelas que não oferecem o tipo de amor que ele está pedindo, o tipo de sofrimento que ele está pedindo e o tipo de desapego que ele está pedindo. Para entender isso de forma mais clara, nós precisamos entender quem é esse público, quem é essa multidão, quem é essa galera que está seguindo a Jesus naquele tempo e que ele está falando. Se você for pesquisar sobre esse texto, você vai perceber que os estudiosos falam que nessa multidão tem 3 tipos de gente ali, de pessoas. No primeiro grupo tem os seguidores de Jesus. Tem a multidão. E a característica da multidão é seguir Jesus fisicamente. Onde Jesus está indo atrás. Está dando o follow em Jesus, né? Está seguindo a Jesus. Aí tem um grupo que sai dessa multidão, que é um grupo que ele segue a Jesus fisicamente, mas também segue a Jesus espiritualmente, também adora Jesus. E dentro desse segundo grupo sai um grupo menor ainda, que é o grupo dos 12. Dos 12 apóstolos. É o grupo aquele que tem intimidade com Jesus, que vai para o monte orar com Jesus, que ele convida para momentos particulares. Só que esse grupo, esses 12, eles são responsáveis por exortar os demais, seja os seguidores, que seguem a Jesus fisicamente e espiritualmente, e a multidão que só segue a Jesus fisicamente, eles são responsáveis por exortar todos esses a seguirem a Jesus como eles seguem a Jesus. Entende? Aquele grupo imediato dos 12, eles são para aquela multidão, ou para qualquer um que chega, o exemplo de como se segue a Jesus. E ser discípulo, naquela época, é você seguir o seu mestre e ser coberto pela poeira dos pés que sai do seu mestre que está andando na rua. É você se assentar ao entorno dele, é você conhecer o estilo de vida dele e você assumir para si aquele estilo de vida, aquele jeito de pensar, aquele jeito de viver. Não é à toa que depois Pedro é o quê? Confundido, ou reconhecido melhor, quando Jesus está sendo levado para a cruz, e as pessoas dizem, você é um deles, porque você se veste como, fala como, você tem um jeito. Esse era o perfil da multidão. Um grupo que só queria seguir a Jesus porque ele dava algumas coisas, pão multiplicado, cura e tal. Um grupo que até adorava Jesus em alguns momentos, e tinha aqueles que de fato eram os discípulos de Jesus, e que propagavam o seu ensino. Mas uma coisa interessante, Jesus não está interessado neste momento em falar com os 12. Ele está interessado em falar com a multidão. Lembra do verso 25, o que vai dizer? Tem uma multidão seguindo a Jesus, e Jesus fala a eles. Fala a essa multidão. E por que Jesus se interessa com essa multidão?
Será que essa multidão fornece algum perigo para os discípulos de Jesus? Porque pensa bem, os discípulos eram aqueles que iam para o monte, aqueles que andaram sobre as águas, um deles, aqueles que tiveram a experiência no primeiro envio de Jesus, expulsaram demônios, voltam alegres e, Senhor, os demônios estão se sujeitando a nós e tal. Mas ele se importa com a multidão. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que a multidão representava pessoas que podem seguir a Jesus sem se comprometer com os custos do discipulado. A multidão representa a possibilidade de pessoas seguir a Jesus sem ser seus discípulos. O que essa multidão também vai apresentar? Essa multidão, na verdade, não tem nesse momento e nesse texto algo de positivo. Jesus está interessado com ela em exortá-la a seguir a Ele, obedecendo os custos que Ele exige. Por isso que Ele diz, naqueles 3 versículos, quem não fizer isso, aquilo outro, não pode ser meu discípulo. A multidão, ela apresenta um perigo, que é o quê? Desvirtuar os discípulos de Jesus, a seguir a Jesus sem compromisso com o seu ensino, sem compromisso com a sua verdade, sem compromisso com o seu estilo de vida. Porque a multidão era quem? Aqueles que só seguiam a Jesus fisicamente. Onde Jesus está, eu estou também. Mas isso não significa comprometimento com os custos do discipulado. Isso não significa comprometimento com a verdade que Jesus prega. Entende? Por isso que ele vai falar então da multidão. E essa questão da multidão é uma coisa muito importante, porque muitas igrejas hoje, muitos ministérios hoje têm tido na multidão um padrão para formar o seu ministério, a sua igreja, a sua célula, o seu grupo, seja lá como você chamar. Igrejas que são construídas em cima de multidões. O que é multidão? É gente que não tem compromisso com Jesus. É gente que não tem compromisso com Jesus. É gente que não tem face. É gente sem identidade. É gente sem compromisso. É multidão, é algo nebuloso. Entende? Multidão não se compromete com a palavra de Jesus. Multidão não se compromete com o discipulado de Jesus. Ela vai seguindo o fluxo. Ela vai seguindo o movimento. Uma coisa interessante na multidão. A multidão ela pode vir a Jesus pela curiosidade, que era muito do que acontecia na época. Mas a curiosidade é até interessante, ela pode atrair pessoas ao discipulado quando o evangelho é pregado. Mas acontece que a curiosidade não pode sustentar uma pessoa no ato de seguir a Jesus. Você não pode seguir a Jesus somente pela curiosidade. Você tem que assumir as verdades e as responsabilidades e os custos de seguir a Jesus. E esse era o perigo da multidão. Por isso que Jesus fala. Então o cenário é de uma multidão que está comprometida em seguir a Jesus apenas fisicamente, e ele agora se volta para ela e começa a falar a respeito do custo do discipulado. A multidão não quer saber daquele texto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles não querem ser libertos. Eles não querem compromisso. Eles querem movimento, querem agito. Querem alguém que os sirva. A multidão é, muitas vezes, pessoas que querem um bom culto, um bom sermão, um bom ministério de louvor, uma igreja confortável, um lugar com ar-condicionado, mas elas não se comprometem com a pregação do evangelho. Elas não se comprometem com o ato de seguir a Jesus e de ajudar pessoas a seguir a Jesus. Se nós quisermos, de fato, desenvolver intensidade, direção e propósito, nós não podemos ser como a multidão. Nós temos que, de fato, ser discípulos de Jesus. A multidão, ela representa... Sabe quem que se interessa com multidão? Os youtubers. Esses caras se interessam com multidão. Porque na multidão eles ganham os likes, os views. E aí eles ganham alguma coisa da multidão. Não é verdade? Eles sempre estão fazendo vídeo pedindo para você fazer o quê? Curte aí, assina aí,
compartilha, faz isso e aquilo. Esses caras se interessam pela multidão, porque eles ganham um retorno na sua página. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que você dê um like para ele. Vocês aqui que são viciados em série, diz aí as pesquisas, que vocês ficam vendo série a todo tempo, eu vejo também. Mas tem uma aí chamada The Walking Dead, vocês veem essa? Tem uma galerinha lá de zumbi que eles são chamados de walkers, né? Estou falando certo? Walker é o cara que está lá andando, né? Está andando. E esses caras, eles representam algum tipo de... Eles representam, na verdade, esse tipo de... essa multidão, que são os likers, que ficam só curtindo Jesus. Jesus fez alguma coisa, curtiu. Jesus curtiu. Mas Jesus quer muito mais do que curtida. Porque Jesus não é youtuber para você o curtir, para você seguir, assim, clicando lá no botão seguir. Esses likers, né, que estão na igreja e que representam essa multidão, eles se assemelham muito com esses walkers do The Walking Dead, que eles estão o quê? Famigerados por carne fresca, carne viva. Só que acontece que eles comem sempre e nunca se alimentam. Eles comem sempre, mas nunca estão saciados. A mesma coisa é o cara que curte youtubers. O cara é descolado, o youtuber é legal, ele faz coisas engraçadas, mas ele não passa de mera informação. E discipulado não é informação. Discipulado não pode ser feito pela internet. Discipulado nunca vai fazer você ter 5.000 amigos. Mas discipulado vai fazer você se comprometer com alguns que pelo seu ato de seguir a Jesus, eles também vão desejar seguir a Jesus. Discipulado não se resume a obter informações. Em Mateus 28, Jesus vai dizer que recebe autoridade nos céus e na terra, e ele manda os seus discípulos irem, não é? Por todo mundo, fazendo o quê? Ensinando, é isso? Pregando, ensinando, batizando, não é isso? Não, né? Ele manda primeiro pregar e fazer. Então, o discipulado não é informação, mas antes de tudo é um trabalho de fazer discípulos. Você prega e faz discípulos. E fazer discípulo é algo artesanal, é algo que exige esforço, é algo que exige renúncia, é algo que exige negar-se a si mesmo, para ajudar o outro a seguir a Jesus a partir do seu ato de seguir a Jesus. Não se faz discípulos apenas ensinando, mas se faz discípulo, sabe como? Como se educa um filho. E você não educa o filho, ou você não foi educado, porque teu pai botou você num momentinho assim, sentou e disse, agora é o momento de eu formar você. Então eu vou dizer, faz isso, aquilo, é assim? Não. Discípulo se faz o quê? Na vida, vivendo. Nós como filhos, nós sempre estamos olhando para os nossos pais para aprender como faz. Eu já fiz um teste com os meus meninos. Eu faço alguma coisa, alguma brincadeira, e não dá 2 segundos, eles estão fazendo exatamente igual. Eu posso, às vezes, falar alguma coisa para eles, mas eles vão estar muito mais ligados no que eu faço e não no que eu falo. Então, discípulo se faz vivendo. E nós só podemos viver quando obedecemos o ato de seguir a Jesus. É assim que se faz discípulos. Os nossos filhos são formados a partir da imitação. Quando eles vão nos imitando, quando eles vão reproduzindo aquilo que a gente faz. E todo mundo peca aqui. Às vezes eu peco também. E os meus filhos fazem o quê? Olha, pai. Porque eles estão aprendendo que essas coisas que às vezes a gente desliza, não faz parte
do ato de seguir a Jesus. Então eles vêm e me corrigem. Porque eles não enxergavam aquilo em mim, mas agora eles viram aquilo e eles, olha, pai. Entende? Por isso que é importante nós seguirmos a Jesus. E nós só podemos fazer discípulos quando seguimos a Jesus. Nós só podemos ajudar alguém a seguir a Jesus porque antes nós seguimos a Jesus. E nós só podemos desenvolver intensidade, direção e propósito em Jesus, porque Jesus é o sentido último da nossa existência. Só Ele nos dá direção, propósito e intensidade. Em mais ninguém nós encontramos isso. Por isso que eu estou dizendo que no discipulado tudo isso se resume, tudo isso pode ser construído, porque discipulado tem a ver com Jesus. Discipulado tem a ver com olhar como Jesus fez, obedecer a Jesus, assumir os custos do discipulado e chamar pessoas para seguir a Jesus a partir do seu ato de seguir a Jesus. E por que Jesus fala às multidões? Porque as multidões não conseguem fazer isso. Sabe por que elas não conseguem fazer isso? Porque elas não se comprometem com Jesus. Elas não se comprometem com o ensino de Jesus. Sabe o que é de fato o discipulado? Como que ele acontece na prática? Você senta com seu irmão, você fala de diversas coisas. Seu time que perdeu lá, os corintianos aí que tomaram lá na Copa do Brasil e tal, né? Mas muito mais do que isso, você se reúne em torno da palavra. Mas discipulado não é falar da palavra, mas é mostrar para aquele que te segue, que segue a Jesus a partir de você, como que a palavra funciona na sua vida. Ela vai ler você, ela vai ver você, você vai falar do evangelho a partir da sua realidade. Você vai dizer, sabe esse texto, então? Ele é vivido assim. Vamos comigo lá na segunda-feira no trabalho. Eu lá em casa, os meninos perguntam, pai, essa semana não vem ninguém aqui? Eu digo, por quê? Não, porque sempre vem alguém, o pai sempre está conversando com alguém, sempre tem alguém indo lá para dormir, sempre tem um amigo de fora chegando lá. Porque isso faz parte do meu estilo de vida. Nessa igreja que eu estou agora, tinha um menino lá que ele gosta de pregar, ele lidera, e eu falei, cara, vamos andar junto. Você tem um chamado pastoral, você tem uma vocação, vamos andar junto, porque eu também tenho, e nós vamos aprender com Jesus como é que a gente vive. E aí a gente vai falar a respeito da palavra, como que a palavra atua na nossa vida, e como que ela nos transforma, e como por andar e obedecer a palavra nós nos tornamos parecidos com Jesus. Isso é discipulado. Essa multidão, ela representa muitas vezes as pessoas que têm problemas relacionais e elas vão pulando de igreja em igreja. E elas só buscam igrejas cheias. Sabe por quê? Porque elas ficam lá no fundão, e nada contra quem está no fundão, eu sei que talvez você escolheu o fundão agora. Mas elas vivem pulando de galho em galho e elas vão sempre para o fundão. Sabe por quê? Porque no fundão ninguém é reconhecido. No fundão você pode se esconder, no fundão você consegue não se envolver. Por quê? Porque a multidão ela não tem face, ela não tem nome, ela não se compromete com Jesus. Mas só que vai chegar um momento que você vai estar vazio, sabe por quê? Porque Jesus sempre nos convida à comunhão. Você vai estar vazio, mesmo que você ouça a palavra, você vai estar vazio, mesmo que você participe de um culto, porque você vai estar esvaziado de comunhão, de relação, de contato. Porque o ato de seguir a Jesus vai te impulsionar a viver com o outro, o discipulado, a vida com Deus. Sabe quem é a multidão? A multidão é aquela que aplaudiu Jesus, mas que no momento seguinte disse, crucifica-o. Porque ela não tem compromisso com Jesus. E sabe que às vezes na nossa vida a gente sofre algumas coisas, perseguição, tribulação, algumas questões, sabe por quê? Porque Deus quer, muitas vezes, não nos condenar, porque nós já somos salvos. O que Ele quer, na verdade, é nos despertar da frieza que nós temos acerca do relacionamento com os outros, acerca do ato de seguir a Jesus e de ajudar outros a seguir a Jesus. Porque o discipulado é algo que a gente tem negligenciado e muito nas nossas relações. Nós estamos assumindo aquilo que o mundo fala a respeito das relações, que é uma relação por utilidade.
Então eu vou usufruir do Murilo tudo que ele pode me dar, e quando eu conseguir usufruir tudo que ele me deu, eu descarto e agora eu vou para o outro. Mas o discipulado não é usar do Murilo tudo que você pode dar, mas é você se doar, se negar, se entregar ao Murilo, para que ele possa ver Jesus em você e a partir de você seguir a Jesus. É negar-se a si mesmo. Vamos adiante. Para que a multidão possa se tornar discípulo, ela precisa daquelas 3 demandas que Jesus vai apresentar. Quais são? Lembra? Versículo 26, um tipo de amor. Versículo 27, um tipo de sofrimento. E verso 33, um tipo de renúncia. Quem não apresentar, quem não assumir o custo do discipulado, continuará sendo multidão. Continuará seguindo a Jesus apenas fisicamente. Continuará indo de movimento a movimento. Mas não se compromete. O versículo 26, na versão NVI, vai dizer que se alguém vem a mim e não ama o seu pai, mas na versão original vai dizer, aquele que não odiar. Jesus não está, na verdade, falando para você odiar. Jesus, na verdade, ele está falando que ele é uma pessoa, e que diante da pessoa de Jesus, você vai perceber que ele é a pessoa mais importante que você deve dedicar o seu amor. E que, na verdade, mais importante do que isso, você só vai conseguir amar pai, mãe, irmão e qualquer pessoa, se antes você aprender sobre amor com Jesus. Porque se nós quisermos amar primeiro esposa, pai, filho, irmão e irmã, nós só vamos maltratar essa pessoa. Nós só vamos usufruir tudo que nós podemos usufruir dessa pessoa. Agora, se nós negarmos a essas pessoas e antes devotarmos todo o nosso amor a Jesus, aí de fato nós aprenderemos a amar as pessoas. Então, se nós quisermos de fato nos importar com as pessoas, nós temos que primeiro nos importar com a nossa relação com Deus. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos diante da face de Jesus, é impossível nós não sermos transformados por Jesus. E aí, quando nós somos transformados por Jesus, pelo amor de Jesus, nós vamos poder amar de verdade. Pai, mãe, irmão, filho, cachorro, gato, passarinho. Entende? Por isso que Jesus nos convida primeiro ao custo desse amor, um certo tipo de amor ele vai exigir. Se nós antes considerarmos esse amor, nós vamos de fato poder amar as pessoas de forma correta. E sabe qual é a forma melhor de amar as pessoas? É ajudá-las a seguir a Jesus. É ajudar as pessoas a seguir a Jesus. Eu trabalho numa comunidade carente, eu posso dar tudo que aquelas pessoas estão precisando. Casas, como nós já construímos lá. Direito à educação, que não tinha, então atuamos, a creche veio, a escola veio, o SEJA veio, urbanização do bairro veio. Nossa, como você ama essa comunidade, né, Rafael? Não. Porque podemos ajudá-los a ter tudo isso, mas se nós não ajudarmos eles a seguir a Jesus, não estamos falando a respeito do amor que Jesus exige no custo do discipulado. Essas pessoas, quando elas assumiam, nesse contexto do texto, esse amor que Jesus exigia, sabe o que poderia acontecer com elas? Elas poderiam morrer, elas poderiam perder sua vida, elas poderiam ser perseguidas. Ainda mais quando Jesus é levado à cruz como um bandido, como alguém que causava mal à religião judaica, alguém que era o Senhor, né? E naquele tempo só havia um Senhor, que era César. Então, causou um problema todo, e todo aquele que se considerava, então, discípulo de Jesus, ele podia ser perseguido. É esse o tipo de amor que Jesus exige. Que você assuma o custo de amar a Jesus. Que você não tema aquilo que possa acontecer. Porque a sua vida só tem valor em Jesus. A Bíblia vai dizer que se nós quisermos ganhar a nossa vida, nós perderemos, mas se nós perdermos a nossa vida, aí sim nós a encontraremos. Então Jesus vai nos exigir esse certo tipo de amor. Amém?
O verso 27 vai falar a respeito de tomar a cruz e seguir a Jesus. Ou seja, Jesus vai nos exigir aqui um certo tipo de sofrimento. Não é aquele sofrimento que você tem lá no trabalho quando seu chefe não vai com a tua cara, é por não ir com a sua cara. Aí você, meu Deus, estou sendo perseguido pelo Evangelho. Não. O sofrimento é o fato de você assumir publicamente na academia, por exemplo, a sua fé. Teve uma amiga lá do Rio Grande do Sul que me procurou e disse, Rafael, eu estou sendo omissa. Eu participo de um curso de humanas, eu estou me formando, e agora nesse tempo de eleição eu estou sofrendo um monte, só que eu não assumo a minha fé. Eu tenho medo. Eu falei, isso pode ser um problema, porque isso pode dizer respeito à forma como você entendeu o que é seguir a Jesus. Porque hoje, o que se prega aí fora é prazer ao máximo, sofrimento o menor possível. Só que isso não se conjuga no Evangelho. Porque assumir a fé cristã é assumir o risco de poder sofrer por Jesus. E a Bíblia vai dizer que foi nos dado o privilégio de segui-lo, mas também de sofrer por ele. Por isso que Tiago vai dizer que nós devemos estar alegres quando nós sofremos. Passamos por tribulações, passamos por dificuldades, nós devemos nos alegrar. Porque quando nós passamos por dificuldades, significa que provavelmente nós assumimos o custo de seguir a Jesus. Amém? Então, o sofrimento vem quando nós de fato confessamos a nossa fé pública em Jesus. Quando nós não temos vergonha de dizer que nós somos do glória a Deus mesmo, do aleluia mesmo. Que quando o louvor toca mesmo, a gente se envolve mesmo com Jesus, porque Ele está na casa, Jesus está na casa, então a gente se envolve com todas as expressões que a gente tem, porque Ele está na casa. Último ponto, Jesus vai dizer que vai exigir no custo do discipulado um certo tipo de desapego. O verso 33 vai dizer que Ele nos chama para renunciar. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Se nós não formos capazes de amar a Jesus acima de todas as coisas, se nós não formos capazes de sofrer por Jesus, tampouco nós vamos ser capazes de abandonar todas as coisas por Jesus. Só que antes desse texto, nós precisamos perceber que Jesus, no meio do texto, ele coloca duas parábolas. Uma do construtor tolo e outra do rei prudente. Você percebeu no texto? Lá nos versos 28, por exemplo. Ele vai falar desse construtor, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular? Jesus está dizendo aqui que nós precisamos parar para calcular quais são os custos de seguir a Jesus. O que vai nos custar? Vai nos custar muitas vezes a divisão dentro da nossa casa, uma ruptura na relação com as pessoas que nós amamos, vai nos custar muitas vezes ficar à margem das relações com as pessoas na academia, vão nos chamar de alienados, seja lá o que for. Nós precisamos parar e perceber quais são os custos de seguir a Jesus. E ele usa essa parábola desse rei, desse homem construtor, para dizer que aquele homem, ele não parou para calcular. Ele faz uma pergunta, será que esse homem para calcular? E aí o que ele vai dizer? Que se não para calcular, ele vai ser zombado porque ele começou algo e não terminou. E muitas vezes é assim com a gente. A gente até estabelece um certo tipo de fundamento na relação com Jesus, mas a gente acha que isso não vai ter comprometimento. A gente acha que a gente pode estabelecer um fundamento e continuar vivendo de certa forma. Mas a verdade é que não é assim. A verdade é que se nós não estabelecermos os fundamentos de obedecer os custos de seguir a Jesus, nós não conseguiremos ir até o fim. Nós podemos cantar aqui, como a gente cantou a última canção, que nós queremos chegar em Jerusalém, mas se nós não construirmos um fundamento de obediência a Jesus, nós não vamos chegar lá. Porque é isso que ele está falando nessa parábola.
Se nós não avaliarmos as condições de seguir a Jesus, nós não poderemos chegar e vê-lo face a face. Porque, querido, seguir a Jesus vai nos comprometer. Seguir a Jesus vai nos comprometer. Seguir a Jesus vai exigir de você um certo tipo de amor. Seguir a Jesus vai exigir de você sofrimento. E nós precisamos calcular o custo. Nós precisamos calcular. Se nós não o calcularmos, nós não vamos durar nesse caminho. Nós não vamos durar. E aí nós vamos sempre arrumar uma desculpa. É a igreja, é o pastor que não prega legal, é o Murilo que não gostei do Murilo. Aí a gente sempre arruma uma coisa. Porque no fundo nós não nos comprometemos com Jesus. Nós não calculamos o custo. Só aguenta até o fim e anseia a volta do nosso amado Jesus aqueles que têm a consciência do custo do que é seguir a Jesus. Só assim. Sabe por quê? Porque nós sabemos que quando nós oferecemos a Jesus um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego, ao primeiro momento parece que nós estamos perdendo, não é verdade? E de fato estamos perdendo. Mas Jesus exige que a gente perca para que nós possamos ganhar algo que é muito mais valioso, que é passar toda a eternidade diante de Jesus, que é aquele que de fato nos dá vida de verdade. Sabe por que nós precisamos calcular? Porque no início da vida cristã, queridos, nós podemos improvisar. Nós podemos vestir de crente, nós podemos, adorar a Deus de forma worship, Nós podemos glorificar Deus, nós podemos fazer um monte de coisa, vir na escola bíblica, mas nós não chegaremos no fim. Porque vai chegar um momento que as exigências de Jesus vão aparecer diante de você, o sofrimento, o desapego, o amor que você tem que oferecer a Jesus. Então não dá para fingir. Não dá para aceitar Jesus pela emoção. Não dá para querer ser discípulo de Jesus pela balada que toca. Não dá. Sabe o que isso significa em miúdos? Jonathan Edwards, um grande avivalista, ele escreveu um livro chamado Afeições Religiosas. E lá nesse livro, ele está escrevendo esse livro depois de um grande avivamento, ele foi um grande avivalista. E sabe o que ele percebe? Ele percebe que as pessoas que estão vindo à fé, elas começam a expressar as suas afeições. Entusiasmo, alegria, amor. Só que agora ele começa a se perguntar, qual é o tipo... Que afeição é essa? Ela é verdadeira? Ela é falsa? Como que eu sei que essa pessoa de fato assumiu os custos do discipulado? Como que eu sei que de fato ela assumiu o ato de seguir a Jesus? E aí ele chega a uma conclusão. Que quando a provação vier, quando a exigência do custo do discipulado vier, essa pessoa vai permanecer. Porque ela sabe que tudo aquilo que ela está perdendo vale o custo daquilo que ela ganhou. Só quem calcula os custos do discipulado suporta as provações cantando alegremente. Só quem suporta os custos do discipulado, quem calcula os custos do discipulado, quando vem a provação, ele se alegra em Jesus. Porque ele sabe que Jesus trabalha o aperfeiçoamento dos seus através das provações e dos sofrimentos. Amém? Depois tem um outro texto, o texto do rei prudente. Agora ele muda a figura. Mas ele ainda está falando a respeito dos custos do discipulado. Olha o que o texto vai dizer. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra um outro rei, que primeiro se assenta e pensa que se com 10.000 é capaz de vencer aquele que vem com 20.000? Ele está diante de uma situação que ele precisa avaliar. E sabe o que esse texto representa? Representa uma guerra de poder, de soberania. Um rei que tem 10.000 contra um rei que vem com 20.000. É guerra de reis, de poder, de soberania. Só que esse rei, que Jesus vai dizer aqui que ele é prudente, sabe o que ele faz? Ele para calcular e ele percebe que ele não pode lutar contra aquele rei que vem com 20.000. E aí ele manda uma comitiva dizer, eu estou em paz, não quero lutar. Assim é o discipulado. O discipulado é você estar diante de Jesus, um rei poderoso, um Senhor soberano, e você diz a ele, Senhor, eu não posso resistir ao Senhor. Eu tenho que me prostrar.
Eu tenho que levantar a bandeira da paz. Eu tenho que reconhecer que eu não posso lutar contra o Senhor. É irresistível lutar contra Jesus. Então sabe o que esse rei prudente se faz? Ele se prostra. Ele abaixa as armas, ele abaixa a guarda e ele diz: eu sou seu súdito. Tudo que está aqui nesse reino é seu. Então o nosso ato de seguir a Jesus é, antes de tudo, um ato de se entregar a Jesus e entregar tudo que nós somos. Porque nós não podemos com Jesus. Nós não podemos lutar contra Jesus. O discipulado é antes se humilhar a Jesus e se entregar a Ele, dizendo: Senhor, eu não posso contra o Senhor. Eu não quero ser multidão. Porque a multidão resiste a Jesus. Mas o discípulo se entrega. O discípulo se humilha. O discípulo assume os custos de seguir a Jesus. Discipulado é rendição. Discipulado é erguer a bandeira da paz e dizer: Jesus, eu não resisto ao Senhor. Eu me entrego totalmente a Ti. E aí, depois de aprender isso, o texto, verso 33, vai dizer: e da mesma forma, se não abandonarmos todas as coisas, não podemos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos analisar com prudência, com a prudência desse rei, que seguir a Jesus é, antes de tudo, nós abandonarmos em nós mesmos qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de poder, qualquer tipo de soberania. Hoje está muito em alta essa coisa de autonomia. Não, eu posso fazer o que eu quiser. Meu corpo, minha regra. Aqui quem manda sou eu. Não, com Jesus não é assim. Quem manda é Ele. Ele é o Senhor. Ele é o soberano que vem com 20 mil. E eu não posso resistir a Ele. Isso é discipulado. O texto vai dizer que nós não podemos que nós temos que renunciar tudo quanto nós temos. Esse renunciar não é abandonar todas as suas responsabilidades e sair por aí como aqueles doidos que dizem: eu vou viver pela fé. Então ele não trabalha, não faz nada, quer viver pela fé. Não é isso. Sabe o que de fato Jesus está dizendo? Ele está falando de desapego do coração, dos ídolos que você tem no seu coração. É esse o desapego que ele exige. Lembra de Jonas, quando Jonas foi a Nínive contra a sua vontade, e ele pregou lá e as pessoas se converteram, e sabe no que Jonas se apegou? Numa arvorezinha, lembra? Ele se apega numa arvorezinha, ele fica ali com a sua coisinha, né? Então às vezes a gente tem um monte de coisinha que a gente se apega, e essas coisinhas que nós nos apegamos nos impedem de seguir a Jesus, e às vezes essas coisinhas são ídolos, podem ser coisas, uma faculdade, uma viagem, um carro. Eu conheço gente que ama mais o carro do que a esposa, alisa mais o carro do que a esposa, ou que alisa mais a tela do celular do que a esposa, enfim. Se nós quisermos viver intensidade, direção e propósito, mas não largarmos as coisas que nos impedem de viver essa experiência, nós não podemos seguir a Jesus e nós não vamos viver essas experiências. Uma coisa que nós precisamos descobrir, que para seguir a Jesus nós não podemos nos apegar a nenhum tipo de coisinha, a nenhum tipo de ídolo. Nós temos que chegar a Jesus sem reservas, sem quartinho, onde Jesus não chega. Sabe, lá na nossa casa às vezes tem um quartinho, né? Ninguém pode entrar, porque está uma bagunça infernal, porque tem um monte de coisa guardada lá, um monte de pecado, um monte de coisa lá. Com Jesus não tem quartinho reservado. Com Jesus não tem as suas coisas, tem as coisas dele. Porque Ele é poderoso, Ele é Senhor. Sabe por quê? Porque você disse a Jesus: eu não posso contra o Senhor. Está aqui a bandeira branca, eu me rendo. Então, quando você se rende, tudo é de Jesus. Tudo é de Jesus. Nem você é seu mesmo. Você é de Jesus agora. Amém? Sabe que o desapego, ele é o fruto daqueles que entendem que tudo pertence a Deus. Que tudo aquilo que chega à sua mão é do Senhor, para que você use para a glória dEle. Para que você use em ajudar outros a seguir a Jesus. É por isso. E eu estou caminhando para o fim.
Mas antes eu queria citar um trecho do que C.S. Lewis fala em Cristianismo Puro e Simples a respeito de seguir a Jesus. Ele vai dizer o seguinte: não tente reter nada. Nada que você não tenha entregue será seu de verdade. Nada que em você não tenha morrido totalmente poderá algum dia ressuscitar dentre os mortos. Busque a Cristo e você o encontrará, e com Ele, você e tudo mais. Lembra, sua família, suas coisas, só serão suas de verdade quando antes você morrer para todas elas e você entregá-las a Jesus. E aí em Jesus você vai encontrar a si mesmo. E sabe quem você vai encontrar? Um discípulo de Jesus que segue a Jesus e ajuda outros a seguir a Jesus. Que tem nas suas coisas ferramentas e instrumentos para seguir a Jesus e ajudar outros a seguir a Jesus. Para seguir a Jesus, é preciso esquecer-se de si. É preciso esquecer-se de si mesmo. É preciso desapegar-se daquilo que é para nós, muitas das vezes, o maior dos nossos bens. E não é a arvorezinha que Jonas tinha, não é seu curso, sua faculdade, é você mesmo. O nosso maior inimigo de seguir a Jesus é o nosso eu. E nesse verso 33, é isso que Jesus nos chama a nos desapegar, de nós mesmos. E aí essa vai ser a sua última e derradeira entrega, a sua vida. Somente quando nós entregamos o nosso eu a Jesus, nós conseguimos assumir os custos do discipulado. Somente quando nós morremos para nós mesmos em todos os aspectos, nós conseguimos cumprir com os custos do ato de seguir a Jesus e ajudar outros a seguir a Jesus. Você está entendendo? Só dessa forma nós seremos discípulos de Jesus e poderemos ajudar outros a seguir a Jesus, senão vamos continuar sendo multidão. E aí Jesus vai terminar. Só que ele termina de uma forma estranha. Ele está falando de uma coisa, daqui a pouco ele começa a falar do sal. O que tem a ver o sal aqui, Jesus? Pelo amor de Deus. Versos 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, nem para jogar no solo aí. Para adubo. Serve para jogar fora. O que Jesus está querendo dizer? Ele vai nos dizer que esse sal que não serve para nada é a multidão. Esse sal que não serve para nada é gente que não se compromete com seguir a Jesus. Representa isso. Não serve para nada. Não anuncia Jesus, não revela Jesus, não vive como Jesus, vive nas sombras. Porque a função do sal é temperar e impedir que alimentos apodreçam. Essa era a função do sal naquele tempo. Então, o que significa? Se o sal ruim é a multidão que não se compromete, o sal bom, na sua essência, é aqueles que se comprometem com Jesus. Que trazem significado, sabor à vida. Que despertam em si o desejo de outras pessoas seguirem a Jesus, porque veem a forma como você segue a Jesus. O sal ruim, ele vai representar aquele que quer seguir a Jesus, mas que quer permanecer no anonimato. Vai representar aquele que quer seguir a Jesus, mas que não quer assumir os custos. O sal que perde o seu valor, que perde a sua essência, ele até tem cara de sal, aspecto de sal, mas ele não cumpre mais a sua função. Não tempera e nem conserva. Não serve para adubar. Não permite que o alimento seja duradouro. Não ajuda a caminhada a Jesus a ser duradoura. Esse sal, então, Jesus vai dizer que ele é inútil e ele serve para ser jogado fora. Aquele que for incapaz de amar a Cristo, incapaz de sofrer quando assume o seu ensino, e incapaz de se desvincular de tudo que o prende, jamais poderá ser seu discípulo.
É como um sal que não tempera e não salga, que serve para ser jogado fora. Sabe qual é? O que esse sal causa? Ele, na verdade, vai gerar um cristianismo genérico. Um cristianismo de baixo custo. Um cristianismo sem intensidade, sem direção e sem propósito. Um cristianismo mais light, sem comprometimento com o evangelho, que você pode chegar e fique aí de qualquer jeito mesmo, que afinal Jesus te ama, né? Esse sal que não tempera, essa multidão, ela está interessada num evangelismo, num evangelho de baixo custo. Esse sal genérico gera Cristo genérico, gera igreja genérica, gera discípulos genéricos, gera gente de baixo custo. Gera gente cristão falso. E aí, eu tenho uma pergunta que vai ficar com certeza martelando na sua cabeça, e minha oração é para que fique mesmo. Qual é a nossa condição hoje? A de um falso discípulo? A de um falso cristão? Ou de alguém que se comprometeu com os custos de seguir a Jesus? Quem nós somos? Podemos ser identificados como discípulos ou como multidão? Se você é alguém que ouviu então o evangelho e se comprometeu, o primeiro sinal não é tanto o seu discurso, mas é a sua ação de seguir a Jesus e de ajudar outros a seguir a Jesus. Amém? Discipulado tem a ver com a vida, tem a ver com viver a vida de Jesus. Tem a ver com anunciar Jesus. E quando nós pregamos, será que pregamos Jesus? Será que pregamos o evangelho? Será que pregamos os custos de seguir a Jesus? Aí você pode dizer, mas eu não sou bom de falar como o Murilo, como o pastor Josemar. Eu não estou falando disso. Estou falando de viver. Porque a sua vida fala. Quando você obedece a Jesus, você segue a Jesus e ajuda outros a seguir a Jesus, esses outros que seguem a Jesus a partir da sua vida, eles só seguem porque a sua vida fala de Jesus. A sua vida aparenta a vida de Jesus. Quando nós vivemos a ética do reino, quando nós assumimos os custos do discipulado, a nossa vida fala e resplandece Jesus. Aí a grande pergunta, para eu finalizar, você é um discípulo de Jesus? Você e eu somos discípulos de Jesus? Sabe como que você responde essa pergunta? Antes, fazendo uma análise e tentando responder outras 3 perguntas. Alguém está te ajudando a seguir a Jesus? Alguém serve de modelo para você? Alguém te inspira a seguir a Jesus? Essa é uma pergunta. Você está seguindo a Jesus? E terceiro, você está ajudando alguém a seguir a Jesus? Se você conseguir responder positivamente essas perguntas, então é bem possível que você seja um discípulo de Jesus. Amém? Se nós não discipularmos esses que estão aí do nosso lado, como que nós vamos discipular aqueles que estão nos confins da terra? Saber discipular vai nos ajudar e vai nos ensinar a evangelizar. Porque nós vamos evangelizar com compromisso de saber que aqueles que Jesus traz para o seu reino, quando a palavra é pregada, é responsabilidade nossa de torná-lo aquele um discípulo de Jesus, a partir do nosso ato de seguir a Jesus. Entende? Sabe como que nós podemos manter o evangelho vivo, intenso, apresentando direção e propósito? Se nós obedecermos o discipulado, se nós seguirmos a Jesus e ajudarmos outros a seguir a Jesus. Esse é o movimento do evangelho. Pessoas que seguem a Jesus e ajudam outros a seguir a Jesus. Por isso que eu falei no início e termino agora dizendo que se nós quisermos construir uma igreja, uma juventude que vai
gerar intensidade, direção e propósito, nós precisamos assumir os custos do discipulado de Jesus. Só assim nós vamos conseguir construir isso. E digo mais, o discipulado é o único ato que nos ajuda a obedecer Jesus por inteiro em todas as suas exigências. E não tenho dúvida que isso vai nos ajudar a viver aquilo que é alvo aqui desse ministério: intensidade, direção e propósito. Amém? Vamos orar? Quero orar por você. Me perdoe se eu passei um pouco aqui do tempo, mas penso eu que foi necessário. Vamos orar, te coloque de pé, eu quero orar por você. Eu não sei se é normal no final o pessoal fazer um som lá, se quiserem se posicionar. Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque Deus enviou a Jesus, sabendo muito bem que Ele estava perdendo Jesus por um tempo, mas que valeria a pena afastar-se do seu Filho, porque aquilo que Ele ganharia para Deus seria muito mais valioso. Obrigado, Senhor, porque na sua cruz, na sua morte, o Senhor reúne a sua igreja. E o Senhor mantém a sua igreja quando essa igreja assume o ato de seguir a Jesus e convida outros para seguir a Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, porque alguém seguiu a Jesus e nos ajudou a seguir a Jesus. Pai, que essa palavra chegue no nosso coração e estremeça-nos, a ponto de olharmos para nós e perguntarmos: somos discípulos de Jesus? Estamos seguindo a Jesus? Estamos ajudando outras pessoas a seguir a Jesus? Porque o Senhor está reunindo em torno de Jesus um povo santo e de boas obras, zeloso. E ser zeloso é seguir a Jesus e ajudar outros a seguir a Jesus. Pai, nos ajuda a entender e a compreender essa verdade nessa noite. Senhor, eu sei que diante da Tua palavra pregada, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos, Pai. Se nós percebermos hoje aqui que não temos mostrado e demonstrado e vivido como discípulos de Jesus, nos recebe, Senhor, arrependidos, quebrantados. Esse é um tempo de nós nos achegarmos diante da Tua presença. Esse é um tempo agora de nós refletirmos a respeito dos custos de seguir a Jesus. E que o Teu Espírito nos convença, Senhor. Que não sejamos convencidos pelo constrangimento, que não sejamos convencidos pela música, pelos solos, que não sejamos convencidos por nada, a não ser pelo Teu Espírito. Porque Ele vai nos ajudar a calcular os custos de seguir a Jesus. Senhor, nos ajuda a entregar tudo e a nos entregarmos ao Senhor sem reservas nessa noite, ó Deus. Senhor, porque o que mais nós queremos é seguir a Jesus, é experimentar de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor dá a nós. E isso é tão bom, é tão transformador que nós não vamos ficar parados, mas vamos convidar outros a seguir a Jesus. Pai, gere em nós esse movimento de fazer discípulos. E ao obedecermos esse ato, as paredes das nossas igrejas serão pequenas, porque essa obediência vai gerar um movimento de pessoas que seguem a Jesus e ajudam outras a seguir a Jesus. Pai, nos transforma e nos converte a esse entendimento, que a partir da nossa vida nós temos que gerar vida. Que a partir do nosso ato de seguir a Jesus, nós temos que chamar outros a seguir a Jesus. Senhor, enche-nos com essa verdade, incendeia os nossos corações. Nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Que pessoas cheguem a nós porque elas nos confundem com o Senhor, com o amor que o Senhor tem, com a graça que o Senhor derrama, com um Deus que
morrer para nós mesmos, a fim de seguirmos a Jesus e chamar outros a seguir a Jesus. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra, que é convergir em torno de Jesus, um povo que o adora, que é parecido com Ele, que ama a sua palavra, que se derrama em graça e verdade, em vida ao outro, para que o outro possa seguir a Jesus. Ó Senhor, nós te adoramos, Pai. E nesse tempo agora nós temos a oportunidade de te adorar com esse entendimento, de cantar canções agora com esse entendimento. Talvez havíamos decidido por emoção e agora podemos decidir mensurando os custos do discipulado. Ah, Senhor, nós queremos ainda te adorar nesse tempo, e que teu Espírito continue a nos convencer, continue a nos transformar pela tua palavra, continue a nos encher de amor por Jesus, porque o amor por Jesus vai nos levar a chamar outros a seguir a Jesus. Amém. Adore a Jesus nesse tempo.